Olá, povo de Deus, lindo e abençoado. Um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite a todos que nos assistem aqui através desse momento, esse devocional. Eu gostaria de estudar um pouco com você um tema aqui que eu escrevi um estudo, vou até compartilhar aqui junto com o vídeo, sobre o fogo e a lenha. Eu havia comentado já sobre isso e eu preciso falar a esse respeito. O meu objetivo com esse pequeno estudo é trazer mais equilíbrio para a nossa caminhada. Porque não tem coisa mais linda do que equilíbrio, né? A palavra equilíbrio e a sabedoria estão completamente associados um ao outro. Sabedoria é ter equilíbrio em todas as coisas, é saber lidar com as coisas. E eu quero compartilhar esse tema que falou muito forte no meu coração e que eu também tenho sido corrigido pelo Espírito Santo nessa área, tenho me convertido em alguns pontos de desequilíbrio que eu estou encontrando na minha própria vida. E à medida que eu fui estudando sobre o assunto, eu achei legal compartilhar o tema aqui num vídeo e espero que seja bênção, que seja crescimento também para você, como tem sido para a minha vida. Então vamos lá. O fogo e a lenha. Eu vou lendo aqui e comentando. Assim como um corpo saudável se equilibra sobre duas pernas trabalhando em conjunto, assim também um filho de Deus, uma filha de Deus, se equilibra sobre a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. Eu quero começar a falar sobre equilíbrio através da leitura de dois versículos. O primeiro é o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, onde Jesus diz assim, ó, vós estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. A importância da palavra. A palavra limpa a nossa vida. E também quero falar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Um cristão saudável funciona mais ou menos como um fogão a lenha, onde o fogo e a lenha trabalham em harmonia, produzindo o calor necessário no preparo de um alimento maravilhoso e que poderíamos chamar de fruto do Espírito. Sabemos que o assunto aqui é o nosso caráter trabalhado no calor do poder de Deus. Então eu fiz essa comparação. Quem nunca comeu uma comidinha no fogão a lenha? Fala a verdade, gente. A comida feita no fogão a lenha, pelo menos no meu gosto, ela fica diferente, ela fica meio que defumada. Aquilo ali mexe. Esses dias, um irmão da igreja de Campinas me apresentou um restaurante onde tem um fogãozão a lenha. Fui comer com ele lá, antes do fechamento decorrente de toda essa pandemia. Gente, que maravilha! Né? Aquilo mexe com o sabor da comida. Assim também, quando existe um equilíbrio na nossa vida entre o fogo e a lenha, há uma liberação da graça de Deus muito diferente. E o fogo e a lenha que eu quero me referir aqui é o fogo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo e o conhecimento da palavra, o conhecimento das Escrituras. É muito importante, eu quero falar sobre esse assunto, irmãos, porque ao longo desses anos eu tenho visto muita coisa esquisita no corpo de Cristo. Eu não estou me referindo apenas aos outros ministérios. Eu falo do nosso ministério também, Cenáculo da Restauração. Graças a Deus, Deus me deu a graça de ministrar em todas as igrejas. Eu tenho um bom relacionamento com todos os pastores, Batista, Quadrangular, Deus é Amor, enfim, vários ministérios, denominações, porque a gente não tem essa visão de denominação, a gente tem uma visão do corpo de Cristo. A gente sabe que igreja não é uma placa. Igreja é um povo de Deus que ama a palavra, que ama o Espírito Santo e que anda de uma maneira equilibrada, caminha de uma maneira harmoniosa, uma maneira amorosa, com base na palavra de Deus. Isso é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma denominação.
O corpo de Cristo são pessoas em todas as denominações que compõem esse corpo de homens e mulheres de Deus que de fato amam a Deus e, por amar a Deus, conseguem amar o próximo da maneira correta. E eu tenho visto, gente, muito desequilíbrio. Pessoas que é muito fogo e pouca lenha, e pessoas que é muita lenha e pouco fogo. Como assim, pastor Luiz Fernando? Muito fogo e pouca lenha? Sim, pessoas que são maravilhosas, oram bastante, amam orar no monte, amam fazer jejum, e elas têm aquele ímpeto de oração, mas quando você chega nelas e procura lenha, não tem lenha, não tem base na palavra, não tem conhecimento das Escrituras. E o outro lado também, o outro desequilíbrio, que são pessoas que amam as Escrituras, estudam a Bíblia de noite, lê a palavra, tem aquele prazer nas Escrituras, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. O fogão, a lenha, ele tem um equilíbrio. Tá a lenha e o fogo. E aí nós temos condição de cozinhar aquele alimento. Há um equilíbrio, há um trabalhar, uma parceria entre o fogo e a lenha para a gente poder ter um resultado num fogão a lenha. Você que já cozinhou, você que já viu um fogão a lenha, sabe do que eu estou falando. Não pode colocar qualquer quantidade de lenha. E também o fogo, ele depende ali do equilíbrio da lenha. Ele vai queimando na temperatura certa, com aquela labareda na quantidade certa, e ali a gente vai fazendo a comida. É uma coisa linda porque isso acontece também dentro do nosso coração. Deixa eu continuar aqui na minha leitura. Jesus alertou os discípulos sobre os falsos profetas com as seguintes palavras. Olha só, Mateus 7,15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura pode-se colher uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Veja como Jesus repreende a igreja de Laodiceia, onde as palavras ouro e fogo também aparecem. Apocalipse 3,17. Porquanto dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um pobre, coitado, miserável, cego e nu. Olha o conselho dele, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, seja cuidadoso e arrepende-te. Então você vê que há um perigo aqui. Uma igreja chamada Laodiceia, que se dizia rica, que se dizia, sabe, uma igreja abastada, mas não sabia que era pobre, coitada, miserável, cego e nu. Eu vejo, irmãos, pessoas, sabe, falando que o Espírito Santo me falou, o Espírito Santo me dirigiu, e quando você vai ver o resultado daquela direção do Espírito Santo, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Sabe, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Pessoas que têm muito fogo, mas não busca uma base na lenha. E daqui a pouco eu vou falar melhor do perigo disso. Há um perigo de morte nisso, irmãos. Há um perigo nesse assunto que eu estou falando aqui. Pode parecer apenas um estudo de exibição teológica, mas não é. É uma questão de vida ou morte. Veja o que João Batista disse a respeito do batismo com o Espírito Santo. Mateus 3,11. Eu, na verdade, vos batizo com água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de lavar-lhes as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, e recolherá
o seu trigo no celeiro para queimar a palha em fogo inextinguível. Repare que João Batista faz referência à palavra fogo duas vezes. Primeiro ele fala do fogo do Espírito Santo e ele também fala do fogo inextinguível, está se referindo ao lago de fogo e enxofre que é a segunda morte. Então o Espírito Santo está relacionado com fogo e a palavra ela está relacionada com água, mas aqui eu estou ilustrando ela como lenha. Porque um fogo seguro é o fogo aceso no lugar certo. Se você acender um fogo no lugar errado, você pode causar uma explosão. Se você acende um fogo no lugar certo, controlado, você tem ali uma ferramenta de trabalho. O mesmo fogo que pode nos ajudar, pode nos matar. O mesmo fogo que controlado num maçarico, num fogão a lenha, o mesmo fogo que pode produzir até alimento para nós, é o mesmo fogo que quando colocado numa cortina, numa cama, colocado próximo a um botijão de gás, ele pode destruir tudo que tiver ao redor. Então, querido, há uma relação importante entre o fogo e a lenha, o Espírito e a palavra. A palavra é a lenha correta do Espírito Santo. Se a gente abandonar a palavra, como veremos daqui a pouco, nós vamos acender fogo estranho. Nós vamos começar a falar coisas estranhas que causam mais problema do que solução. Quantos dos nossos homens e mulheres de Deus estão desequilibrados? Estão focados porque eu oro, porque eu busco, eu tenho uma vida com Deus, mas quando você vai ver a vida deles, é totalmente desequilibrada. Falam coisas inconvenientes, tratam as pessoas de uma maneira inconveniente e o amor não se porta inconvenientemente. 1 Coríntios, capítulo 13, acho que é versículo 5. O amor é fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então, querido e querida, para produzir um alimento bom nesse fogão a lenha, nós temos que ter os dois elementos: o fogo e a lenha, o Espírito e a palavra de Deus. Não podemos abandonar a palavra de Deus. Nós vamos nos lembrar do que o salmista começa o livro de Salmos dizendo: bem-aventurado o que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual o resultado? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Veja que até o Salmo 1 fala de alimento. Eu estou usando aqui o fogão a lenha, né, o Espírito e a palavra, o fogo e a lenha, mas fala de alimento. Assim como nós tiramos alimento de um fogão a lenha, nós tiramos alimento de um cristão equilibrado, de um homem, de uma mulher de Deus, que tem esses dois elementos, essas duas pernas de maneira equilibrada. Caso contrário, pende, cai. E eu vou citar nesse estudo uma sequência de versículos que fala sobre se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Uma sequência de versículos que, mesmo dentro do contexto da igreja, nós vemos irmãos desviados, desequilibrados, eles estão bambos, um dia está de um jeito, outro dia está... Tem pessoas, gente, que você não sabe nem como se comportar com elas, porque fica todo mundo cochichando assim, ó. Ele está bem hoje? Está legal hoje? Dá para a gente conversar? São pessoas bipolar, que uma hora elas estão ali, alegres, comunicativas, te abraça, olha nos seus olhos, outra hora ela chega assim, bom dia, fechada. Por que essa bipolaridade? Por que isso? Falta de equilíbrio, falta de duas pernas saudáveis, o Espírito e a palavra. Deixa eu continuar aqui. Olha só, Levítico capítulo 10, versículo 1. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, olha de quem que os caras eram filho, filhos de Arão, tomaram cada um
o seu incensário e pondo neles fogo, e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes tinha ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os devorou, e morreram perante o Senhor. Isso também é mencionado em Números capítulo 3, versículo 4 e Números 26, 61. Hoje, infelizmente, também temos pessoas acendendo fogo estranho diante do Senhor e morrendo espiritualmente. Elas sempre gostam de dizer que estão sendo usadas pelo Espírito Santo, mas suas obras e frutos são reprovados diante do Senhor. Isso está acontecendo todo dia. Às vezes a gente vê um testemunho, a pessoa chega e fala, o Espírito Santo me manda dizer. Quando você vai ver, não é nada do Espírito Santo. Quando você vai ver, não é a direção do Espírito Santo. Eu já vi profetas olhar para um casal sentado próximo e dizer, o Espírito de Deus manda dizer que vocês são um casal escolhido, você é o varão dessa moça, essa moça é a sua varoa, e o casal tem que interromper o profeta para dizer, o pastor, é meu irmão, é minha irmã. Gente, a gente tem que ter cuidado. Tudo é o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está me usando. Tem gente desequilibrada, é muito fogo, fogo, oração, mas não tem base bíblica, gente. Não tem aquele prazer de mastigar a palavra. Até um videozinho como esse que eu estou gravando é demais para a pessoa, ela não aguenta, não quer ouvir. E quem não tem ouvido para ouvir, não deveria ter boca para falar. Mas é um problema, né? Porque geralmente quem não ouve fala por 10. É um problema. Tiago 1:21. Sede prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irritar. Mas quanta gente irritada, nervosa no corpo de Cristo. Quantos pastores, pastoras, líderes que não se aguenta, perde a cabeça em 2 minutos. Eu falo de mim, eu sou tentado com isso também, estou pregando para mim mesmo aqui. Eu já me desequilibrei inúmeras vezes. Essa palavra é para mim. Eu tomo posse dessa palavra. Não estou aqui jogando sermão profético em cima da vida de ninguém, não. Eu estou compartilhando algo que o Espírito Santo tem falado comigo para nós, para o corpo de Cristo. Precisamos do fogo e precisamos da lenha. Continuando, acho que é importante também acrescentar aqui a seguinte referência. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ora, o qual também, falando de Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Sobre esse ponto aqui eu quero contar uma experiência que eu tive trabalhando com um grande obreiro na cidade de Sumaré. Eu trabalhei na cidade de Hortolândia, melhor dizendo. Eu trabalhei durante alguns anos com um obreiro lá no meu processo de aprendizado. Gente, eu nunca vi ninguém ler a Bíblia que nem aquele obreiro. Sabe, eu acredito que ele é a pessoa que mais lia a Bíblia que eu conheci até hoje na minha vida. Ele lia a Bíblia inteira, eu acredito que em média, irmãos, umas 4 vezes por ano. Eu duvido que alguém que está me ouvindo leia a Bíblia pelo menos 2 vezes por ano. O cara lia umas 4 vezes por ano. Tanto que sempre que eu ia conversar com esse obreiro e a gente ia bater um papo, ele tinha muita base bíblica. Num diálogo comum assim, ele citava 4, 5 versículos e falava o endereço dos versículos. Então, querido, sabe o que eu vi acontecer? Eu vi esse obreiro desviar da palavra. Eu vi esse obreiro entrar numa espécie de uma depressão e ele caiu, ele se desviou e ele ficou muito frio porque todo aquele conhecimento não era acompanhado de comunhão com o Espírito Santo. Uma vez eu parei, ele estava lendo a Bíblia assim, cabisbaixo, triste, olhando para a Bíblia triste. Eu cheguei perto dele, não vou falar o nome dele para não expor, cheguei perto dele, eu falei, irmão, o que está acontecendo com você?
Você lê tanto a Bíblia, mas eu sinto um peso sobre você. O que está acontecendo? Ele estava sendo acusado pelo diabo. O diabo estava falando na mente dele, usando os versículos e dizendo assim para ele: tá vendo, você não presta. Se você fosse de Deus, você não tinha essas tentações que você tem. Se você fosse alguém chamado por Deus, um obreiro de Deus, como as pessoas pensam que você não tinha essas inclinações carnais. Ou seja, não tinha comunhão com o Espírito Santo. Porque a letra pode matar. Mas o Espírito, ele atua sobre a lenha, acendendo fogo na lenha, fazendo com que a palavra queime dentro de nós e traga vida para o nosso coração, e não acusação, e não perturbação. É por isso que eu entendo alguns irmãos que ficam falando por aí que quem lê muito a Bíblia fica louco. Claro que fica louco. Não tem comunhão com o Espírito Santo. Não é só a letra, é o Espírito, é uma nova aliança em Cristo. Precisamos ter tempo com o Espírito Santo. Espero que isso esteja sendo tão esclarecedor para você como tem sido para mim. Amém? Vários textos foram escritos para o povo de Deus alertando sobre o perigo do desequilíbrio. Eles aparecem sempre dizendo: não vos desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda. Deixa eu citar aqui, mas eu vou mandar embaixo aqui na descrição do vídeo, no Facebook também, vou mandar todo esse texto aqui, ó. Números 20, versículo 7, Números 22, 26, Deuteronômio 2, 27, 5, 32, 17, 11, 17, 20, 28, 14, Josué 1, 7, 23, 6, 1 Samuel 6, 12, 2 Samuel 14, 19, 2 Reis 22, 2, 2 Crônicas 34, 2, Provérbios 4, 27, Isaías 30, 21 e muito mais. Muito mais. Porque o desequilíbrio é perigoso. Então quero encerrar esse pequeno estudo e eu quero orar com você. Eu não vou orar aqui no vídeo, eu vou orar com uma imagem de fundo aqui. Eu quero que você ore comigo sobre isso. Você que ao ouvir esse estudo, você sente: pastor, eu ando desequilibrado. Eu ando oscilando muito, eu balanço muito para um lado e para o outro. Então, vamos falar com Deus sobre isso e vamos estudar essa palavra. Vamos meditar sobre ela, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Eu quero desejar um forte abraço a todos e quero que você ore comigo nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer o Senhor pela sua palavra. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E ainda, quando nós podemos unir a tua palavra com a presença maravilhosa do Espírito Santo, então nós temos o fruto do Espírito, o produto dessa união poderosa dentro de nós. O produto desse equilíbrio tremendo, dessas duas pernas que nos fazem caminhar de maneira que glorifica o teu nome. E devemos tudo isso ao Senhor, Pai. Devemos tudo isso ao teu amor por nós, que nos chamou de uma vida cativa nas trevas e nos transportou, como Paulo disse, para o reino do Filho do seu amor. O Senhor fez isso por misericórdia, por amor. Então eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço por esse momento que nós temos de sermos orientados, confrontados com a verdade da tua palavra. Ah, Pai, que o Senhor nos conceda humildade para todas as vezes nós voltarmos para a sua palavra e ouvir a voz do teu Espírito que fala através da palavra.
que nós não venhamos acender fogo estranho na tua presença, que nós não venhamos aprovar coisas que estão fora da tua direção. Oh Pai, muito obrigado. Guarda cada um de nós, nos livra do mal, derrama a tua sabedoria cada dia mais no nosso coração e nos ensina a andar em amor, olhando com os teus olhos para cada pessoa que está ao nosso redor, olhando com os teus olhos para nós mesmos e lembrando que nós somos o que a tua palavra diz que nós somos. Nós temos o que a tua palavra diz que nós temos. É a tua palavra e ela é a verdade. Nós te agradecemos, obrigado por esse pequeno estudo e que nós possamos voltar e voltar e voltar mais e mais, mastigando esses textos e muitos outros a respeito da tua palavra, do fogo e da lenha. Nós te agradecemos por esse tempo precioso. Em nome de Jesus, amém.